Amém. Você que pode, abra a palavra do nosso Pai, no livro de 1 Coríntios, primeira carta escrita à igreja de Corinto, capítulo 1, leremos os versos 26 a 29. 1 Coríntios, capítulo 1, leremos os versos 26 a 29. Amém? Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo que nós já vivemos essa noite. Existe uma fome no nosso coração, existe uma sede da sua palavra, que nessa noite nós possamos ser saciados. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar mentes cativas ao Senhor, corações como a boa terra, preparada pelo teu Espírito para receber essa semente, e que essa semente germine, e que frutos para a sua honra, frutos para a sua glória, nasçam nesse lugar. E eu acredito que Deus, o Senhor está nos chamando para viver um novo tempo no Senhor. Então, flua através de nós, que nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor deseja manifestar nessa noite, nem eu mesmo. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, se nós percebermos, à luz da palavra de Deus, quando Jesus ele começa o seu ministério, por diversas vezes ele é questionado do porquê ele anda com alguns tipos de pessoas. Quando nós pegamos lá no livro de Lucas, no seu capítulo 5, Jesus está almoçando na casa de Mateus, o publicano, e os religiosos perguntam: por que esse se assenta com pecadores? No livro de Lucas, no seu capítulo 5, 15, por algumas vezes, Jesus vai ser questionado também dessa mesma questão. Porque ele ensina aos pecadores, porque ele anda com os publicanos. Pecadores, naquele contexto, eram todos aqueles que decidiram viver uma vida que não fosse baseada nas leis de Moisés. Publicanos eram aqueles que eram judeus, se afastaram da religião, mas resolveram trabalhar para Roma. Eles eram muito odiados. E Jesus ali, então, ele conta 3 parábolas muito interessantes. A primeira, de um pastor que, tendo 100 ovelhas, percebe que uma tinha se desviado do seu caminho. E esse pastor, então, coloca as 99 no aprisco, no lugar seguro, e vai atrás de uma ovelha que estava perdida. O que Jesus estava querendo revelar é que, para ele, todos nós somos importantes. No reino de Deus não é um lugar onde se vive de estatística. O reino de Deus não é um lugar onde ele se importa com o crescimento. O que Deus realmente espera é que a gente venha ter qualidade na nossa relação com Ele. É que nós sejamos saudáveis o suficiente para entender que Ele é um Deus que deseja ter momentos, deseja ter uma relação pessoal. Essa semana eu ouvi algo muito interessante, quando um pastor, ele disse que Deus, ele não troca você por ninguém, porque para Deus, cada ser humano é importante. Só que muitas vezes nós condicionamos essa importância que Deus tem por nós aquilo que nós podemos fazer, e nós acabamos tendo a falsa impressão de que aquilo que eu tenho para fazer, só eu que vou fazer. Ele diz que pessoas não são substituíveis, mas para fazer a obra de Deus, Ele não depende de nós. Por isso, se nós não nos enganjarmos naquilo que Deus deseja fazer, Ele vai colocar outro para fazer no nosso lugar. Isso nos traz uma grande responsabilidade quando nós entendemos que esse mesmo Deus que vai buscar a ovelha que está perdida, é um Deus que tem expectativa daquilo que nós podemos fazer para Ele. É um Deus que espera que a gente retribua o que foi feito com o nosso coração, com o entendimento e principalmente
com o nosso amor, porque o que Deus deseja é que a gente entregue a nossa vida para Ele e tenhamos ela totalmente transformada. Depois, Lucas vai falar sobre a dracma que se perdeu dentro de casa. Uma mulher que, quando arrumou a casa, percebeu que uma dracma estava perdida. E mesmo ela tendo outras, ela começou a vasculhar os cômodos, ela começou a procurar dentro da sua casa aquela que tinha perdido. O que Deus tenta mostrar para nós é que nós podemos estar perdidos dentro da casa do Senhor. Nós podemos estar dentro de um corpo e mesmo assim não estar exercendo aquilo que Ele nos comissionou para fazer. Que mesmo se essa for a nossa situação, existe um Deus que nos procura, existe um Deus que tem batido a porta e nos tem chamado para viver uma nova vida nele. Não sei se você percebeu, mas quem teve a oportunidade de estar aqui no domingo, nós tivemos 3 cultos incríveis. Pastor Juan, pela manhã, ministrou uma palavra poderosa. Na parte da tarde, nós tivemos a oportunidade de trazer uma primeira mensagem e a pastora Sônia uma segunda, no culto das 20 horas. E existia um alinhamento muito interessante em tudo aquilo que Deus falou naquele momento. Quando eu e a pastora Soninha, nós pregamos a mesma coisa de uma forma diferente, porém, usando os mesmos versículos. E nós falamos sobre arrependimento. Nós falamos sobre aquilo que nós nos tornamos. Nós falamos sobre, muitas vezes, a gente colocar aquilo que Deus pode fazer no lugar aonde Ele não pode ser tudo o que Ele quer ser para nós, porque a nossa expectativa, o que nós buscamos nele, é apenas milagres, são apenas coisas externas, quando na verdade o que Deus realmente deseja é que nós tenhamos uma vida usufruindo de quem Ele é. Por quê? Porque é muito possível que nós estejamos na casa de Deus, é muito possível que a gente tenha vivido uma vida em Deus, mesmo assim não conhecê-lo. E é isso que ele mostra na terceira parábola, quando Lucas fala do filho pródigo. Um jovem que tinha tudo aquilo que precisava, um jovem que era de uma família rica, de muitas posses, mesmo assim resolveu pegar a sua herança, mesmo assim resolveu seguir o seu caminho. E eu quero te fazer uma pergunta, eu não sei se você já se questionou sobre isso. Por que esse jovem, mesmo tendo tudo, resolveu ir embora? Você já parou para pensar sobre isso? Ele tinha funcionários, seu pai era rico, e mesmo assim ele resolveu ir embora. O que aconteceu no coração daquele jovem é algo que acontece muitas vezes no nosso coração nesse tempo, que é a insatisfação, mesmo tendo tudo, uma família abençoada, mesmo tendo uma vida profissional abençoada, mesmo a gente tendo uma relação muito boa com os nossos filhos, existe um sentimento de insatisfação no nosso coração e nós acabamos acreditando que do lado de fora, vivendo em outras situações, nós vamos conseguir saciar esse desejo que existe dentro de nós pela tal busca do prazer, da felicidade. Então, insatisfeito com aquilo que eu estou vivendo, eu começo agora a buscar prazeres, buscar situações para me completar. E quando eu vivo isso, eu percebo que esse mesmo sentimento acontece. Por que esse mesmo sentimento continua? Porque foi isso que aconteceu com o jovem. Ele saiu da casa do seu pai, ele foi viver uma vida libertina, ele gastou tudo com prazeres, com amigos, com relacionamentos. Quando ele viu, não tinha mais nada. Então, ele resolveu voltar para a casa do seu pai. E quando ele cai em si, e a gente gosta muito de dizer que a melhor queda que existe nas nossas vidas é quando nós caímos em nós mesmos. Quando a nossa mente consegue olhar para o nosso interior e a gente consegue perceber tudo aquilo que nós temos nos tornado. Começamos a perceber que as nossas escolhas não condizem com a nossa fé. Percebemos que fazemos coisas que fatalmente vão machucar pessoas que nós amamos. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que hoje dariam a vida para ter a oportunidade de refazer um caminho que foi tomado porque sentiu uma grande insatisfação. E achava que aquela situação, e achava que aquela vida que ele iria levar, iria preencher esse vazio, e não preencheu. E quando o jovem caiu em si, ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai.
Lá, pelo menos, os seus servos se alimentam melhor do que eu. E ele diz: eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, pai. E antes dele terminar a frase, o pai diz: tragam uma roupa nova, tragam o anel e tragam uma sandália. Sandália, fundamento. A roupa, o lugar na família, e o anel era aquilo que chancelava ele como filho. O que Lucas está tentando nos mostrar é que, mesmo estando dentro da casa de Deus, por algumas vezes nós nos aventuramos para longe. Mas nunca é tarde para nós voltarmos para esse lugar. Nunca é tarde para nós vivermos uma vida nova nele. Por quê? Porque Deus chamou pessoas improváveis para andar ao seu lado. Deus chamou pessoas que no olhar humano não mereciam estar perto dele. E esse foi o grande desafio de Jesus, porque quando a gente percebe o início da sua trajetória, quando a gente observa o início do seu ministério, ele começa chamando pescadores que estão fracassados numa noite inteira, lutando para conseguir o seu sustento, uma noite inteira entregando o seu suor, uma noite inteira buscando o alimento, e eles não conseguem pegar nada. Então, Jesus passa, Jesus conversa com aqueles homens, dá uma ordem: volte para o lugar que vocês estavam e lança a rede do outro lado. Naquele momento, Pedro dá uma linda lição de fé, quando ele fala: olha, eu sei, por ser experiente na pesca, que não existe peixe aqui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E nós observamos que a rede vem tomada de peixe, e naquele exato momento, Pedro percebe que muito mais importante do que aquilo que ele tinha conquistado com a pesca, era o chamado que Deus tinha para a vida dele, porque Jesus vira e diz: eu vou te fazer pescador de homens. E, irmãos, eu acredito muito que Deus tem um chamado para a sua vida. Eu acredito muito que você não está passando nessa vida por acaso. Mesmo que hoje você olhe para dentro de si e não veja a possibilidade de transformação, e não veja a possibilidade de viver uma vida nova, e não veja, de repente, a possibilidade de viver tudo aquilo que Deus já prometeu, eu acredito no Deus que renova todas as coisas. Davi vai dizer no seu Salmo 139 que todos os nossos dias já estão escritos em seu livro, mesmo antes deles existirem. Deus vai falar para Jeremias: olha, eu te escolhi antes do ventre da sua mãe, e vou fazer você um profeta sobre Israel. Efésios 1 vai dizer que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. O que eu estou querendo mostrar para você: existe uma expectativa no coração de Deus sobre aquilo que você pode fazer para ele. Só que antes de você começar a fazer, Deus deseja que você se torne esse canal onde seja possível que ele flua através de você. Porque não é simplesmente fazer, não é trabalhar de uma forma automática, não é trabalhar para que as coisas dêem certo, não. O que Deus quer é que você flua nele, que você seja fonte de transformação, que você seja fonte de restauração, que as pessoas olhem para você e vejam a possibilidade de ter uma vida nova em Deus. Porque olha o momento que ele te chamou, olha quem você era. Eu não sei se você consegue lembrar quem você era quando Jesus te chamou. Eu sei quem eu era. Eu sei aquilo que eu tinha me tornado. Eu sei as escolhas que eu tinha feito. E mesmo assim, dentro de uma boate, eu ouvi uma voz soprar no meu ouvido: eu renovo todas as coisas. E é essa mesma voz que nessa noite deseja suar o seu ouvido e te mostrar que não importa o que você se tornou, hoje você pode ser uma nova criatura em Deus. As coisas velhas vão se passar e tudo pode se fazer novo. Uou, esse é o Evangelho, irmão. Essa é a loucura da cruz. O grande problema é que nós, seres humanos, sempre tivemos muitas dificuldades de entender aquilo que Deus queria de nós. E por não entender isso, nós começamos a buscar em coisas, em pessoas. Nós começamos a procurar em lugares algo que nos preencha, algo que dê sentido à nossa vida. Só que eu não sei você, mas eu fui muito fundo nessa procura e eu não achei nada que me preenchesse. Sabe por quê? Porque nós nos desconectamos de Deus.
E quando nós nos desconectamos de Deus, nós nos desconectamos daquilo que nós fomos feitos para fazer. Por quê? Porque nós fomos feitos para nos relacionar com Deus. Nós fomos feitos para adorá-lo. Nós fomos feitos para estar tão próximos dele, que ele nos contasse tudo aquilo que ele estava sentindo, que nós pudéssemos realmente contar tudo aquilo que nós estávamos sentindo, e essa relação ser uma relação única. Só que nós pegamos caminhos e fomos embora. E, irmãos, muitas vezes nós nem percebemos. Muitas vezes nós continuamos como se ele estivesse ao nosso lado, quando na verdade ele está longe, quando na verdade ele tem batido no nosso coração e tem pedido licença para entrar novamente. Eu lembrei agora de dois amigos que eu tenho, eu não sei nem se está aí, Marquinho e Fábio. Certa feita, eles saíram de moto de Cabo Frio para ir no Jardim Esperança. E quando chegou ali, naquele posto BR, na descida da ponte, eles pararam para abastecer. Logo, Fábio subiu na moto, falou com o Marquinho e foi embora. E foi conversando, foi falando. Quando ele chegou no Jardim Esperança, que ele desceu da moto, ele percebeu que Marquinho tinha ficado no posto de gasolina e ele não percebeu. Ele foi conversando daqui lá, ele não sentiu o peso e ele foi achando que o amigo dele estava do lado dele. Nossa, você está rindo, né? Mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Nós achamos que ele está do nosso lado, nós falamos como se ele estivesse nos ouvindo, mas nós não percebemos que nós já deixamos ele para trás há muito tempo. E como nós fazemos isso quando nós permitimos que as paixões desse mundo tomem o lugar que ele tem na nossa vida. Quando nós pegamos o governo da nossa história e seguramos com as nossas mãos e decidimos agora a gente mesmo governá-la, e o Espírito Santo é doce o suficiente para nos deixar ir. E quando isso acontece, corre o risco de nós termos uma rotina religiosa, mas não está tocando o coração de Deus. Mas eu acredito muito que Deus tem chamado a igreja para viver um novo momento dele. Eu acredito muito que Deus tem te chamado, Deus tem te convocado para viver um novo momento nele. Você crê nisso, meu irmão? Você acredita de verdade que Deus tem uma nova história para a sua vida? Isso é incrível, porque isso vai agora começar a te direcionar. Isso agora vai começar a fazer com que você tenha um outro olhar para aquilo que Deus espera de você. Como nós falamos, existe um propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente pega o livro de Juízes, a gente vai ver a história de Sansão, um homem que nasce já com uma missão, um homem que nasce já com um propósito, ser o libertador de Israel. E o anjo aparece para a mulher de Manoá e diz: olha, o seu filho vai libertar Israel do domínio dos filisteus. Só que ele vai fazer o voto de Nazireu. Ele não vai tocar em nada impuro, ele não vai beber bebida forte e ele não vai rapar a sua cabeça. E eu imagino Sansão crescendo, ouvindo as histórias que os seus pais contavam a ele. Por quê? Porque além da tradição oral, que já era um costume em Israel, a gente ainda vê uma mulher que não tinha possibilidade de gerar a luz, através de uma intervenção de Deus agora gerar vida, e já uma vida com propósito. E ele vai crescendo, e ele começa a se desenvolver, até o momento que ele pode fazer algumas escolhas, e ele decide naturalmente tocar em um animal morto. Ele bebe a bebida forte, e ele entrega o seu coração a Dalila, um homem que sabia o que precisava fazer, mas mesmo assim, ele resolveu voluntariamente fazer escolhas que o levaram para longe de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite: quais escolhas você tem feito? Para onde você tem ido? Porque, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Só que a palavra vai dizer que existe um caminho, e esse caminho, ele é a verdade, e esse caminho é Jesus Cristo.
Então, Jesus Cristo agora chama pecadores para andar ao seu lado. E, irmãos, é muito interessante, porque para Deus nunca houve nenhuma impossibilidade. Nós estamos falando de um Deus e eu quero edificar muito a sua fé, porque eu acredito muito que Deus te trouxe aqui nessa noite para restaurar algumas coisas dentro de você, para que a partir de hoje você se desenvolva nele. Eu acredito muito que Deus deseja que você entenda nessa noite que não é sobre o seu pecado, não é aquilo que você fez, o que você precisa realmente é voltar para o lugar que você não deveria ter saído, que é o centro da sua vontade. E Paulo vai dizer que essa é a palavra da cruz, que é a loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos em Deus, é o poder dele. E alguma coisa pode resistir ao poder de Deus? Existe algo que Deus não possa fazer? Irmãos, nós estamos falando de um Deus que chama uma mulher estéril, que chama um homem já de idade avançada e diz: olha, a partir de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Você pode olhar para os céus e ver como são incontáveis as estrelas que lá estão. Assim será a sua descendência. Nós estamos falando de um Deus que chama um homem chamado Jacó, um homem que era conhecido por ser um mentiroso, um homem que era um usurpador, que tinha diversos problemas na sua família, e fala para aquele homem que ele seria uma nação, o seu nome é trocado, e agora ele é Israel de Deus. Eu estou falando de um Deus que escolhe um ladrão, um homem que está na cruz, que reconhece quem ele é, e ele diz: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O que esses homens tinham de diferente? O que esses improváveis tinham para que Deus chamasse eles para fazer parte de algo muito grandioso? Porque o que Deus tem nos chamado é para viver uma vida muito além de nós. É que a gente possa entender que o que nós estamos vivendo hoje é apenas um pingo, é apenas uma gota na história. Existe um mundo incontável de possibilidades, existe uma eternidade que está nos esperando. Esses homens, primeiro, eles tinham a capacidade de ouvir Deus. Não é porque o cenário estava diverso, não é porque naquele tempo, em alguns momentos, esses homens viveram uma escassez espiritual. Todas as vezes que Deus se manifestava para esses homens, eles entendiam que Deus estava chamando eles. Eles conseguiam discernir aquilo que Deus estava querendo dizer. E, irmãos, isso é muito importante. Por quê? Eu contei um pedaço breve do meu testemunho quando eu ouvi essa voz. Deus tem falado com algumas pessoas que não têm entendido a sua voz. É como o menino Samuel, e ele levanta e ele olha e não sabe, não percebe que é o próprio Deus que está falando, até que Eli, já experiente, irmãos, Eli era experiente, Eli era um sacerdote, mas Eli não ouvia mais a voz de Deus. Quem ouvia? Uma criança. Eli sabia dos ritos, Eli sabia que provavelmente era o próprio Deus que estava falando com aquele jovem, ao ponto dele dizer: quando você ouvir essa voz novamente, você diz: eis-me aqui. Só que ele não era mais capaz de ouvir. E o nosso coração duro, os nossos ouvidos cerrados, e muitas vezes o nosso pecado tem nos impedido de ouvir a voz de Deus e discernir o que Ele está nos chamando. É quando Ele nos chama para um momento de oração. É quando Ele nos chama para um momento de leitura de palavra. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem e ela falou: pastor, não estou entendendo nada. Existe um desejo no meu coração de ler a Bíblia, eu nem sou da igreja, mas toda hora eu tenho vontade de ler a Bíblia. Eu já comecei lá do Gênesis e eu não sei o que está acontecendo. E eu falei: minha querida, Deus está te chamando para perto dEle. Você ainda não entendeu, mas continue se relacionando com Ele, porque as experiências que você vai ter nesse caminho vão te revelar quem Ele é. Experiências que vivemos em momentos com Deus, experiências que vivemos nos caminhos que nós trilhamos, que nos levam a Deus, revelam para nós quem Ele é. E esses homens, eles ouviam Deus.
Eram homens que não estavam amoldados ao mundo. Eram homens que não estavam padronizados com aquilo que está acontecendo. Eu poderia falar de Gideão, que estava lá malhando trigo. E depois Deus diz, olha, vai com essa sua força. Que força que Gideão tinha? A força dele era a inconformidade. A força dele era olhar para aquilo que o povo estava vivendo e dizer, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu estou tentando te mostrar nessa noite, irmãos? Olha as pessoas que Deus chamou para andar perto dele. Olha as pessoas que Jesus se relacionava. Pessoas comuns igual a eu e você. Muitas vezes nós ouvimos alguns personagens bíblicos, ouvimos histórias e nós criamos um abismo. Nós colocamos esses homens em um lugar de destaque, mas se a gente perceber, esses homens eram igual a gente. A única diferença é que eles resolveram ter uma vida devota ao Senhor. A única diferença é que eles sabiam que eles tinham fragilidades. Igual Moisés, quando é comissionado a libertar o povo do Egito. E se Deus quiser, nós vamos fazer essa rota e chegar vivo. Meu Deus. Se Deus quiser, nós vamos cantar o hino da vitória daqui a 12 dias. Moisés foi expulso do palácio. Moisés, ele não se conformou quando viu um hebreu sendo agredido por um soldado. Ele fez alguma coisa. E quando Deus se manifesta para ele no Monte Horebe, Deus vai te dizer, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo. A mesma coisa que fez com que Moisés fosse expulso do Egito foi o que moveu o coração de Deus em relação ao seu povo. Olha, eu estou vendo o que está acontecendo. O que nós precisamos é nos inconformar com o que nós estamos vivendo. A igreja saudável é a igreja que continua no mundo, se contextualiza, não se seculariza e consegue continuar cumprindo os princípios e os parâmetros que Deus estabeleceu. Uma vida em Deus saudável só vai acontecer quando nós conseguimos continuar, mesmo nesse tempo, mesmo em meio a tantas distrações, mesmo em meio a tantas situações que nos são oferecidas, nós continuarmos, nós colocarmos no nosso coração, nos mantermos de pé, igual Daniel fez, quando ali estava preso. Nabucodonosor levou uma geração presa, matou outra geração, queimou os palácios, matou os príncipes, destruiu o templo, as cidades. Só que no livro de Daniel vai dizer que aquele jovem colocou no seu coração não se contaminar. Ele decidiu não fazer parte daquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque ele acreditava que Deus iria se manifestar. Ele acreditava que Deus iria fazer alguma coisa. Ele acreditava que mesmo naquela situação valia a pena continuar fiel a tudo que Deus tinha falado. Sabe o que é mais interessante? Quando um pecador se arrepende do seu pecado, quando um pecador entende qual é a sua natureza e quão dependente ele é da cruz, quando nós entendemos aquilo que nos foi oferecido e o preço que foi pago para que nós pudéssemos estar nesse lugar, nós amamos essa verdade de uma maneira sobrenatural. É como Jesus diz, quando Maria quebra o vaso nos seus pés, quem muito é perdoado, muito me ama. Quem pouco é perdoado, pouco me ama. Sabe o que Jesus está tentando mostrar? Quando o homem, a mulher, entende a sua natureza, entende quem ele é de verdade e resolve se entregar para mim e deixar que eu faça tudo de novo, essa pessoa fica tão grata, essa pessoa se torna tão dependente que ela me ama de uma forma muito mais profunda do que aqueles que simplesmente acham que não precisam de um Salvador, aqueles que se acham justos, aqueles que olham para si e conseguem achar algo de bom. Esses, os que estão saudáveis, não precisam de médicos, mas aqueles que estão enfermos precisam. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar, no lugar de dependência, no lugar de submissão, quando nós entendemos o preço que foi pago, porque nós fomos para muito longe, nós trilhamos caminhos próprios,
E durante todo momento, nessa trajetória, Deus tentou nos trazer de volta para Ele. Deus enviou profetas e nós matamos os seus profetas. Deus mandou o sacerdote e nós matamos os seus sacerdotes. Até que um dia, Deus resolveu entregar seu único filho. E o que nós fizemos? Nós matamos o seu filho. Quantas foram as vezes que Deus tentou revelar para nós o seu amor e nós nunca demos a oportunidade e nem poderíamos, porque existia algo que nos separava de Deus, que era o pecado. E não existia possibilidade de nós termos acesso a esse lugar. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Só que em determinado momento, Jesus se entrega numa cruz. E agora, aquilo que nos separava dele já não separa mais. Agora, aquilo que era uma dívida que era impagável, já não existe mais. Agora nós temos a possibilidade de viver uma vida nova nele. E não existe possibilidade maior que essa. Não existe nada que a gente possa fazer que vai conseguir retribuir de alguma forma aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por quê? Paulo vai dizer, quando nós não tínhamos nada para oferecer, Ele ofereceu a sua vida. Tudo isso vem de Deus, que se reconciliou conosco através do sacrifício de Jesus. Talvez por alguém bom, alguém até morresse, mas Deus prova o seu amor para conosco. No momento que nós não tínhamos nada para oferecer, Ele entregou o seu melhor. Ele entregou o seu filho. Agora, qual resposta nós daremos a isso? O que nós vamos fazer diante dessa informação? E hoje é uma noite muito especial, porque nós levantaremos um grande memorial. Nós cumpriremos uma ordenança que o próprio Jesus fez, de comer da sua carne, de beber do seu sangue. Jesus, no livro de João, no seu capítulo 13, 14, já ali com seus discípulos, ele dá uma linda lição de humildade. Ele lava os pés daqueles discípulos e ele diz que o que nós deveríamos realmente era fazer isso um com o outro, o que Jesus estava tentando nos mostrar. Agora, vocês sejam humildes para um com os outros. Agora, vocês deem continuidade a tudo aquilo que eu fiz, a tudo aquilo que eu ensinei. Por quê? Porque eu estou indo para a casa do meu Pai. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar o lugar. Só que Ele promete que um dia Ele há de voltar. E quando Ele voltar, Ele vai procurar em nós. Ele vai procurar em nós o nosso coração. Ele vai procurar em nós as nossas escolhas. Ele vai olhar para nós e ver o que nós fizemos diante dessa oportunidade que nos foi dada. Porque, querido, é uma linda oportunidade nós podermos viver uma vida nova dele. É uma linda possibilidade nós olharmos para quem nós éramos e hoje perceber que podemos ter uma vida nova nele. Eu, certa feita, trazendo uma mensagem aqui, falei que alguns anos atrás era muito comum nós passarmos nas ruas e achar aqueles porquinhos de barro. E a gente colocava moedinha de R$1, a gente colocava nota. Eu lembro que lá em casa a minha irmã pegava todas as notas, todas as moedas que ela via pela frente e colocava naquele porquinho. No final do ano, ela quebrou aquele objeto e tinha mais ou menos R$2.000. Só que é interessante que o valor nunca esteve naquele porco. Ele sempre foi um objeto de barro. O valor estava naquilo que ele foi feito para fazer, que era carregar um tesouro. E a mesma coisa é com a gente. Por isso Paulo vai nos orientar. Olha, lembra quem vocês eram? Percebam que vocês não eram fortes. Percebam que vocês eram fracos. Percebam que vocês não eram sábios. Olha quem vocês eram, mas mesmo assim vocês foram chamados, mesmo assim vocês foram vocacionados, mesmo assim Deus acreditou em vocês o suficiente para chamar vocês para essa vida nova. Irmãos, eu acredito que Deus tem chamado muitas pessoas para essa vida nova. Esse é o Evangelho.
Era isso que Paulo pregava de casa em casa, de sinagoga em sinagoga. Foi isso que pulverizou a mensagem da cruz por todo mundo. Pessoas simples virando uma para outra e falando: olha, Jesus te ama o suficiente para morrer por você e continuar te amando. Jesus, ele é o verdadeiro Filho de Deus. É aquele que foi prometido. É aquele que morreria e ressuscitaria. É aquele que libertaria o povo, não apenas do jugo de Roma, não de uma vida terrena, mas de um pecado que poderia levar para uma eternidade sem ele. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que transforma a vida de pessoas. Jesus te ama e ele quer mudar a sua vida. Muitas vezes nós não falamos, muitas vezes nós não pregamos, porque nós achamos que temos que ter uma boa retórica. Nós achamos que vai ser com a nossa palavra que vamos convencer as pessoas que estão ao nosso redor para ter essa vida nova. Mas o que o Espírito precisa é que a gente tenha coragem o suficiente para dizer: Jesus te ama e deseja mudar a sua vida. Isso é poderoso, irmãos, mas ao mesmo tempo é tão simples. E foi isso que mudou a vida desses irmãos. E Paulo continua: olha, Deus escolheu vocês a fim de que ninguém se vanglorie. O que Paulo está tentando mostrar para a igreja de Corinto? Os judeus, nessa época, nesse contexto, eles acreditavam que a salvação era devido às obras. A salvação era por aquilo que eles faziam, pela sua autopunição, pela sua capacidade de obedecer às leis. Então, eles não conseguiam enxergar Jesus, a possibilidade dele ser o Messias. Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias viria de uma outra forma, que ele retornaria à glória antiga de Israel, que o Messias livraria o povo do jugo de Roma, que o Messias seria um poderoso guerreiro, assim como Davi. Só que veio um homem simples, veio um homem de dores, veio um homem que nasceu numa manjedoura, que não tinha onde repousar a sua cabeça, que conversava com prostitutas, um homem que conversava com pecadores e adúlteros. Só que as palavras que ele liberava transformavam a vida dessas pessoas para sempre. E, irmãos, eu acredito que durante muito tempo eles tentaram até se convencer que Jesus podia ser o Messias. Porque se Jesus se enquadrasse naquilo que eles queriam, fatalmente eles dariam para Jesus o título de Messias. Nós vamos ver em João, no seu capítulo 6, depois de multiplicar pães, depois de acalmar a tempestade, Jesus ensinando, e aqueles homens que estavam ali resolver coroar Jesus rei. Quando Jesus percebe que aqueles homens queriam coroá-lo, Jesus foge. Por quê? Porque a todo momento ele deixa claro: o meu reino não é desse mundo. O meu reino é de um mundo vindouro. O que eu vim trazer para vocês é um caminho para que vocês possam ter novamente acesso ao meu Pai. Só que antes de chegar na cruz, Jesus deseja revelar também para nós esse Pai. Por isso ele diz: Pai nosso que estás no céu. Olha que coisa incrível. Agora Jesus tira Deus, Jesus tira o seu Pai, tira um preceito que era só dele, ser filho de Deus, e ele coloca no meio de nós. Ele diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos aqueles que creram em seu nome foi imputado o direito de serem chamados filhos de Deus. Irmãos, isso é poderoso demais. Só que foi muito caro. Foi uma dívida muito pesada, de dor, de vergonha, de humilhação, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, usufruindo desse ambiente, para que fosse real, vivermos em comunidade, termos acesso a essa presença. Deus abriu mão da sua glória, tomou a forma humana e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Nessas últimas semanas eu tive a oportunidade de participar de alguns velórios. E é interessante porque no momento ali de luto, no momento de dor, a família, ela não está preocupada com o que foi deixado como herança. A família não está preocupada com aquilo que poderia fazer e não fez. A família só chora, porque ali percebe que já não existe mais possibilidade de mudança.
Enquanto nós estivermos vivos, existe a possibilidade da nossa vida ser transformada em Deus. Mas o dia que nós morrermos, vai seguir-se o juízo. No dia que nós morrermos, essa possibilidade vai se findar. Por isso, graciosamente, nessa noite, eu queria te convidar a lembrar de quando você foi chamado. Eu quero, com muito amor no meu coração, te pedir para que você lembre quando você teve acesso a essa graça pela sua primeira vez. Quando você, apaixonado, resolveu abrir mão de tudo. E só existia um desejo no seu coração, que era conhecer, que era prosseguir em conhecer. E você foi se desenvolvendo nele. E agora você começa a se envolver com as coisas dele. Você estava tão apaixonado que agora você começa a também querer que outras pessoas conheçam esse Deus de amor que você conheceu. Só que em determinado momento você se frustrou, você se machucou. Só que essa ferida não foi com ele. Essa ferida foi com homens. Essa ferida foi com pessoas. E nesse momento você de repente escolheu: eu não quero mais isso. Eu não quero viver isso. Isso para mim já passou. Eu lembro que quando eu estava numa outra denominação, eu tinha voltado a Jesus depois de alguns anos. E, irmãos, eu me apaixonei muito por Jesus. Me apaixonei mesmo. E interessante que o pastor desse lugar, ele me chamou no outro dia no gabinete. E ele virou e falou assim: Glautinho, Deus tem muita pressa de te usar, cara. Deus tem muita pressa de te usar. E eu sei que quando ele começar a te usar, porque vai ser rápido, algumas pessoas vão se levantar contra você. Mas eu quero te dizer que, se preciso for, eu vou usar o microfone da igreja para te defender. Eu, como pastor dessa casa, eu vou te defender, porque eu acredito no que Deus tem para você. Irmãos, naquele momento, o que eu fiz? Abri meu peito, peguei meu coração e fiz o quê? Falei: cara, toma meu coração. Ninguém nunca acreditou em mim, pô. Quantos anos eu fiquei fora? Então, se você acredita, eu vou. Eu comecei a me dedicar. Eu comecei a me relacionar com essa verdade. Eu buscava de dia, buscava de noite. Só que meu coração estava onde? Na mão de uma pessoa. E com o passar do tempo, com o passar do envolvimento com a palavra, eu comecei a dizer que aquilo que a palavra estava falando era diferente de algumas posições que estavam sendo tomadas. E aí vem o grande conflito. Aí vem a grande decepção. Sabe por quê? Porque a minha referência não é referência segundo a palavra. E isso começou a me deixar confuso, mas dá para continuar. Pode ser que eu não tenha entendido algumas coisas direito. Pode ser que a minha interpretação de alguns fatos tenha sido errada. Então vamos continuar, cara. E eu continuei. Até que um momento a minha referência caiu. E quando a minha referência caiu, eu falei: se ele, que era um homem de Deus, fez isso, eu nunca vou conseguir ser homem de Deus. Por quê? Porque se ele está há tantos anos no Evangelho e é capaz de fazer uma atrocidade dessa, eu, que sou um fraco na fé, sou novo, sou neófito, eu não vou continuar seguindo esse caminho. E eu lembro que eu estava há 4 meses de casar com minha esposa, Jéssica, e eu fui conversar com ela para de alguma forma tentar tirar ela da igreja também. E ela virou para mim e falou: olha, eu ia casar com um homem cristão, eu ia casar com um discípulo de Jesus. Se essa pessoa não existe mais, o nosso relacionamento acaba aqui. E naquele momento nós rompemos o nosso relacionamento. Agora eu não tenho mais nada que me prenda na igreja. Agora eu resolvo seguir os meus caminhos. E a primeira coisa que eu resolvo fazer, cara, eu vou voltar a beber. E eu vou para um barzinho em Cabo Frio e sento. E meus amigos começam a pedir bebida. E naquele momento, eu estou ali bebendo, de repente uma mão bate no meu ombro. Glautinho, cara, eu passei de carro, eu te vi aqui. E eu queria te dizer uma coisa. Eu não sei o que aconteceu com você, mas teve um dia que eu ouvi o seu testemunho e Deus tocou no meu coração de uma forma tão profunda que a minha vida foi transformada. Naquele momento, eu lembro que eu peguei o copo, eu coloquei de volta na mesa e eu falei assim: cara,
Amém. Não leva em consideração o que eu estou fazendo aqui, não. Você sabe como é, né? A gente se decepciona. Ele, não, eu só desci para te falar isso. Não deixou nem eu me justificar. E saiu. Passou um tempo. Eu fui novamente numa boate. Depois de muitos anos. E quando eu chego numa boate, a menina olha para mim e começa a chorar. Chorar. E ela vem até mim e fala, olha, você aqui, eu aqui tudo bem. Mas eu ouvi o seu testemunho e mesmo eu nesse lugar eu não tenho paz, porque o Espírito fica falando comigo que aqui não é o meu lugar. Se não é o meu lugar, imagina para você, o seu lugar não é aqui. E naquele momento eu me recolhi. Mas não leva em consideração o que eu estou fazendo aqui não, porque você sabe como é, né? Não, só queria te falar isso. Saí. E eu continuei a minha vida. Até que um dia, eu fui comprar um açaí. E a atendente veio e falou comigo, de repente veio uma outra moça lá de dentro e vira assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que você fez na sua vida. Eu não sei por que você escolheu esse caminho. Não sei o que fizeram com você, mas eu quero te dizer uma coisa. Um dia eu ouvi um testemunho seu e naquele dia eu tive a minha vida transformada. Eu pedi para Deus para falar igual você. Eu pedi para Deus orar igual você. Eu pedi para Deus para que Ele me desse um emprego igual o seu, para que eu pudesse me dedicar. Você é minha referência, não importa aonde você está. Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, eu saí daquele lugar, eu fui para casa e eu falei, Deus, verdadeiramente a minha relação nunca foi com o Senhor. A minha relação sempre foi com pessoas. O meu desejo era maior de agradar as pessoas, de obedecer aquilo que elas falavam, do que realmente me relacionar com o Senhor. Se houver a oportunidade de eu voltar para esse lugar, não era lugar de pastoreio, não era lugar de pregação, porque eu não fazia nada disso. Mas era um lugar na presença dEle, aonde eu era apaixonado o suficiente para procurar as verdades dEle nessa palavra. Eu quero voltar, Deus. Eu quero te entregar o meu coração verdadeiramente e que nada seja intermédio entre a minha relação com o Senhor. Irmãos, naquele dia, a minha vida mudou para sempre. Por quê? Porque eu entendi que eu não conhecia o meu pai de verdade. Eu me relacionava com pessoas e por isso eu me frustrei. Talvez o motivo de você estar sentado num banco hoje dizendo que não vai fazer nada para o Senhor, dizendo que a sua relação com Ele vai ser uma relação dominical, vai ser uma relação nas quinta-feiras, seja fruto de uma experiência amarga que você teve, de uma decepção, de algo que um líder, um pastor fez com você. Mas o que Deus deseja é que você lembre quem você era quando Ele te chamou, quando Ele te iluminou, quando Ele revelou para você as verdades do mundo vindouro. E eu queria te convidar a ficar de pé. Você que entendeu que essa palavra foi para você, que o Espírito te trouxe aqui para reafirmar o amor, para reafirmar aquilo que Ele espera de você, eu queria que você colocasse uma de suas mãos na direção do seu coração. Você que entende que essa relação que era para ser com Deus e você canalizou em homens e se decepcionou, eu queria que você colocasse também a mão no seu coração. Amém. Pai, aqui estão pessoas, Deus, reconhecendo que precisam voltar para esse lugar, que um dia o Senhor ocupou, mas que muitas vezes sem perceber nós colocamos pessoas, colocamos coisas. Que o Senhor nessa noite venha jogar fora tudo aquilo que não provém do Senhor. Que nessa noite o Senhor venha trazer uma unção de liberdade, uma graça, Deus, junto com o entendimento de que o Senhor é muito mais do que nós podemos imaginar. Por isso, mesmo que homens nos firam, mesmo que a gente se frustre com as pessoas, existe um Pai. E esse Pai deseja nos receber de volta. Esse Pai tem um lugar
reservado para nós. Receba o coração, receba a mente dessas pessoas, que a partir de hoje elas possam viver uma nova vida no Senhor, livre de verdade. Eu oro em nome de Jesus.